essa audiência pública que ela visa enfrentar a quarta etapa do projeto de educação infantil, que é um projeto do Ministério Público em parceria com o Tribunal de Contas e com a FAMURS. Prefeito Flavinho, prefeito Cevinho, a coisa aqui é informal, como sempre. Zezé está representando a Câmara de Vereadores de Cerrito e como secretário de Educação, Comercino, faltou, desculpa, perdão pela falha do protocolo. Bom, a questão então aqui que a gente vai tratar é da criação, da necessidade de criação de vagas na educação infantil, aí compreendendo a creche e a pré-escola. Só para dar um panorama geral assim, desse projeto, ele surgiu a partir do momento que se identificou essa carência no Estado, que se coloca como 14º, né, no ranking nacional em relação ao atendimento da educação infantil, que são aquelas crianças de 0 a 5 anos, né, 5 anos e 11 meses mais especificamente. A partir daí se identificou que 117 municípios do nosso estado não possuem creche, não possuem nenhum atendimento para crianças de 0 a 3 anos de idade, não possuem creches próprias. Com isso, então, esse projeto teve como primeira etapa um levantamento de dados feito por um auditor do Tribunal de Contas, que foi destacado simplesmente para fazer esse trabalho no final do ano passado, para analisar esses 117 municípios e ver qual seria a necessidade, né, de criação de vagas para atender toda essa demanda de creche e pré-escola. E a partir daí estimular a que os gestores criassem um cronograma para ir aos poucos cumprindo essa etapa e atendendo essas vagas, né, criando essas novas vagas necessárias. Por favor, pode sentar, pode estar aberto ao público. Pode abrir o primeiro. A mesa vai ter que ficar meio de costas, eu vou até perguntar. Qual seria, então, para a gente se situar no tema, a concepção de educação infantil? A educação infantil é dever do Estado, direito de todos, sem qualquer requisito de seleção. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica e é ofertada por meio de atendimento em creches, pré-escolas e centros de educação infantil como competência dos municípios. A faixa etária da educação infantil para creche, então, é de 0 a 3 anos e 11 meses, e para pré-escola de 4 a 5 anos e 11 meses. A matrícula na pré-escola é obrigatória a partir dos 4 anos completos até 31 de março. Essa novidade, né, da obrigatoriedade da pré-escola, da obrigatoriedade da matrícula a partir dos 4 anos, é algo que foi criado... Pode passar adiante, por favor. É algo que foi criado pela Emenda Constitucional 59 de 2009, que alterou esse artigo 208 da Constituição Federal. E a partir daqui, esse artigo que antes se dizia que era o dever do Estado com a educação seria efetivado mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita, a partir dos 6 anos era antes, né? Era o ensino fundamental. Agora passou a constar dos 4 aos 17 anos, ou seja, o ensino, parte da educação infantil, o ensino da pré-escola passou também a ser uma obrigação. E diz lá no parágrafo 2º desse mesmo artigo que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular, ou seja, sua oferta incompleta, importa inclusive responsabilidade da autoridade competente. A LDB reafirma esse compromisso também que já está dito na Constituição Federal, que diz que a forma de prestação da educação infantil é através da pré-escola, diz da obrigatoriedade da pré-escola, e lá no final, no artigo 6º, mais adiante, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Então, coloca como dever do poder público o oferecimento dessas vagas, e essa mesma emenda constitucional prevê que ela deve ser universalizada até 2016, e prevê também como obrigação na LDB a obrigação dos pais de realizar essa matrícula. Por isso que essa audiência pública ela tem como proposta e como objetivo sensibilizar, né, conscientizar e sensibilizar tanto os gestores como a comunidade, que eu vejo que está muito pouco presente, infelizmente, aqui, mas eu espero que vocês sejam difusores dessa informação, e a gente precisa sensibilizar da importância primeiro da obrigação, né, a partir dos 4 anos, da obrigação da matrícula, mas além disso, né, a partir
entre 0 e 3 anos também a própria creche, da importância para o desenvolvimento da criança que ela esteja inserida desde cedo nesse contexto escolar. A LDB aqui ainda no artigo 29, diz que a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. E, mais uma vez, afirma a forma de oferecimento de creche para a escola com as respectivas idades. A par disso, né, aqui a gente até estava antes do início dessa reunião conversando que cada vez mais se criam obrigações ao município sem a respectiva contraprestação, né. Aqui foi criada a Lei 2.722, né, que, em complementação àquela alteração da Constituição e da LDB, que trouxe como obrigatória a matrícula a partir dos 4 anos, um financiamento para a criação de novas vagas na educação infantil. Então, a Lei 2.722 diz que são obrigatórias as transferências de recursos da União aos municípios e ao Distrito Federal, com a finalidade de prestar apoio financeiro à ampliação da oferta de educação infantil em novas turmas na forma dessa lei. Mais adiante, no parágrafo 1º desse artigo 2º, ele diz: o apoio financeiro será restrito ao período compreendido entre o cadastramento da nova turma no sistema, que trata em seu segundo parágrafo 1º, do artigo 2º, e o início do recebimento dos recursos do Fundeb, e não poderá ultrapassar 18 meses. O que isso significa? Que é um estímulo, é um auxílio ao município, enquanto essa nova turma não estiver inserida no Fundeb, não estiver recebendo verba do Fundeb, por 18 meses ele vai receber, então, um auxílio, um custeio da União para garantir essas novas vagas, que a lei está impondo que ele tem que até 2016 garantir para todas as crianças nessa faixa etária, né? Pelo menos a pré-escola. A educação infantil, e aí aqui já falando da questão de sensibilização e de despertar para a importância da educação infantil. Os fatores, né? Auxilia no desenvolvimento psicológico, intelectual, físico, cultural e social da criança, como diz a própria LDB ali. Estimula a imaginação, o lúdico, a criatividade, a curiosidade e a capacidade de expressão. Empresta as primeiras noções de respeito ao próximo, de convivência harmônica e pacífica com os pares, além do compartilhamento de experiências. E nesse último item aqui eu foco um pouco a atenção, que a gente, né, discute tanto com as escolas, esses problemas que depois acabam surgindo, né, mais adiante, no ensino que segue, no ensino fundamental e, por consequência, no ensino médio, dessa dificuldade de criar a necessidade do respeito à norma, do respeito à autoridade, da convivência pacífica entre os pares, do respeito ao próximo. Então, isso é algo que, né, que tem que se estimular e se ensinar desde cedo, né? E o ingresso para a escola na época certa nos auxilia nesse processo, faz com que eles já desde cedo, né, aprendam essas pequenas noções de cidadania. Ensina a dividir, a aceitar regras e a estabelecer relações adequadas com o mundo, que é um pouco de desdobramento também daquele outro item. Protege a primeira infância, monitora situações de risco, identifica possíveis maus-tratos ou abusos. Aqui, assim, não bastassem todos esses outros itens de desenvolvimento pessoal e preparação para o resto do ensino regular, mas também para a própria vida adulta, tem também essa questão que a gente não pode descurar dela. A gente sabe que, estando sob os nossos olhos, né, o colégio vai poder estar atento para uma eventual situação de risco de uma criança, para poder acionar os órgãos adequados, Conselho Tutelar, Ministério Público, orientar essa família, fiscalizar o que está acontecendo. E garante a fiscalização das condições de saúde, higiene, alimentação e cuidados adequados, que também é, na verdade, um desdobramento também do item anterior. Agora eu vou passar um videozinho, um CD, ficou horrível, porque o senhor ainda com problema de coluna, tive que ficar virado, respirar completamente. São 8 minutos, mais ou menos. É uma professora, o nome dela é professora Rita, ela é bacharel e licenciada em Ciências Sociais na Universidade Federal de Minas Gerais, tem experiência com implementação de políticas de educação infantil. Dentre outros cargos, ela foi assessora da Prefeitura de Belo Horizonte e prestou assessoria também para a Unicef, para a Unesco. E atualmente, desde 2007, ela é coordenadora geral da Educação Infantil na Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação Nacional, do Ministério da Educação do Brasil. Então, assim, é uma pessoa extremamente gabaritada nessa área e que vem nos dar um
um ponto de vista bastante forte a respeito de tudo isso que eu estava falando, tanto da obrigação legal de oferecimento e de inserção na pré-escola, quanto dos benefícios, né, que um ensino infantil fortalecido traz para a vida de uma criança, por consequência do adulto que ela vai ser e da sociedade que ela vai integrar. E a educação infantil é muito mais do que a vaga. É a vaga com professor habilitado, com proposta pedagógica, com um número de crianças adequadas, com espaço físico adequado. E o Ministério Público, o Tribunal de Contas, precisa ser parceiro da defesa dessa concepção. Porque se isso não ocorrer, e a pressão é legítima, nós temos um município com lista de espera de 90 mil crianças, 20 mil crianças, 13 mil crianças, 120 crianças. Né? E num contexto em que, por que a educação infantil é importante? Porque esse período de vida da primeira infância, ele é um período muito curto. Numa população que tem uma idade média de 70 anos, a primeira infância não corresponde sequer a 10% da nossa trajetória de vida. Então, nós estamos falando de uma educação que tem que ser oferecida num determinado período de vida, que é até os 6 anos. Portanto, é a única etapa da educação que nós não podemos oferecer posteriormente. A educação infantil e a primeira infância, por natureza, né, é uma questão geracional. Ela tem uma identidade vinculada a uma faixa etária. Então a gente diz, a educação infantil tem pressa. A criança não pode esperar. Criança, seu nome é hoje. Esse é um parâmetro do debate. Mas um outro parâmetro precisa ser a concepção. Porque se eu, então, dou uma liminar, faço um pacto, exigindo, como eu já vi, um berçário com 30 crianças de menos de um ano, isso não é direito à educação. Isso daí nós estamos voltando lá no projeto Azul da ETA. Nós estamos voltando, nós estamos abrindo mão do papel que a sociedade atribuiu ao Estado brasileiro na luta pela Constituição cidadã em relação às crianças pequenas. E nessa perspectiva, é uma educação que está construindo as bases de uma outra sociedade. E aí entrando um pouco no tema da importância da educação infantil. Ela tem importância. Primeiro, ela é para o resto da vida. Educação infantil não é o igual ao ensino superior, que a gente faz aos 18, aos 19, já tendo vivido etapas importantes da vida. Educação infantil é uma experiência, são vivências, são ampliação de experiências que acontecem na fase inicial da vida e que são constituintes, determinantes do resto da vida. A Colômbia tem um slogan da educação infantil que é muito interessante: 0 a sempre. É o slogan da educação infantil, de 0 a sempre. Porque ela é muito mais do que um bom começo, que é um slogan já do Peru. Ela é para sempre.
características do que acontece nessa etapa da vida, nesse ciclo de formação humana, nós temos hoje contribuições da neurociência, da psicologia, da antropologia, da sociologia, da pediatria, que mostram o enorme e forte e robusto desenvolvimento que acontece nessa etapa. Não no sentido, digamos, determinista, de que uma criança que viveu determinadas experiências dessa fase não se recupere ou esteja impossibilitada de alcançar determinados patamares, absolutamente. Mas no sentido de entender que as experiências nessa etapa da vida são potentes. São potentes do ponto de vista do desenvolvimento humano, são potentes do ponto de vista da constituição da identidade e são potentes do ponto de vista da percepção e da relação que essa criança vai estabelecer com o mundo. É na educação infantil que se constituem essas bases. E hoje a economia vem discutindo um forte impacto dos investimentos financeiros feitos nessa etapa da educação. Quer dizer, é a etapa da educação que traz o maior retorno, né, financeiro em termos de salário, em termos de inserção na vida produtiva, né, em termos de produtividade do trabalho. Então, toda vez que nós abrimos mão da concepção de educação infantil, nós estamos abrindo mão do papel do Estado. Tem duas coisas graves que acontecem. É como se o Estado na educação infantil pudesse dar menos, pudesse ser menor, pudesse ser menos democrático. Né? Então, muito cuidado com isso. Quer dizer, é muito comum assim, há uma armadilha, uma tentação das chamadas modalidades alternativas. Destacar que creche no Brasil não é um conceito. Creche é uma denominação fantasia. Fantasia. Tá? Nós temos que trabalhar com faixa etária, 0 a 47 meses e até 5 anos e 11 meses, e no caso, como data de ingresso, matrícula, porque a criança vai fazer 6 anos na educação infantil. Lembrar que a partir da emenda 59 de 2009, a matrícula na pré-escola passa a ser obrigatória. Isso não quer dizer que a matrícula na pré-escola é prioritária para os gestores, e nem quer dizer que ela vai valer em 2016. Ela já vale a partir de 2009 e os gestores municipais têm até 2016 para universalizar. Bem, algumas coisas que ela chamou a atenção ali, a gente até já tinha conversado a respeito da obrigatoriedade, né, da vaga na pré-escola, da obrigatoriedade dos pais de garantir esse direito à educação infantil aos filhos e, por consequência do Estado, a garantir essa contraprestação. Mas um item que é bem importante, que ela chamou a atenção ali, já ao final da fala, é essa questão da repercussão direta no investimento na educação infantil, na creche, na pré-escola, com o desempenho profissional e, por consequência, econômico desse adulto, né, dessa criança que recebeu esse devido atendimento, quando ele, na vida adulta, se insere no mercado de trabalho, quanto isso reflete positivamente na vida dele. E aí, aqui esses dados que foram levantados pelo Tribunal de Contas, de certa forma, confirmam essa afirmação que tinha sido feita pela professora Rita na sala dela. Aqui, aquela 14ª posição que o Rio Grande do Sul se posiciona, isso é um dado de 2011, que em 2001 ele estava na 18ª posição,
2001 a 2011 porque é a década do Plano Nacional de Educação anterior, que não venceu agora, está sendo votado um novo, né, o Plano Nacional de Educação, que está em fase de projeto de lei, votação na Câmara. Mas esse aqui avalia, então, a primeira década do Plano Nacional de Educação. O Rio Grande do Sul, ali estava no intervelinho, estava na 18ª posição, e em 2011 melhorou para a 14ª posição. Né? O atendimento de creche, 23%, agora em 2011, estou analisando os dados de 2011, e pré-escola 63,39%, o que nos dá uma média, um atendimento de educação infantil no patamar de 37,28%, o que é muito pouco, né? Que nos deixa na 14ª posição no país. A par disso aqui também outro gráfico de uma outra informação que eu já tinha passado para vocês, que foi também levantado pelo TCE, que em 2011, ali, que é o último gráfico, ali apurou que apenas que 117 municípios dos 496 do nosso estado não dispunham de creche. E aí a luzinha vermelha lá se acendeu para, dentro do assunto educação, tratar a educação infantil como prioridade. Aqui também os números de municípios conforme a intensidade da pobreza infantil, considerado a infância de 0 a 5 anos, a primeira infância, tá? Com dados de 2010. Eu vejo que, pelos dados que foram levantados pelo TCE também, Serviço se encontra entre 40% e 50%, está no patamar de 48,02% de situação de miséria, é a 10ª pior do estado. E Teodoro um pouquinho melhor, mas também não nada que a gente possa se orgulhar ainda, 37,1%, né, se enquadra na terceira faixa, de 30% a 40%. Está na 66ª situação pior do estado. E por que a gente fala isso da questão da miséria? Pode passar. Porque acabou se verificando também essa relação. Que os municípios com menor atendimento em educação infantil se situavam entre aqueles com maior índice de pobreza infantil. Né? Então aqui, 100 municípios com intensidade de pobreza infantil maior que 33,28%. É esse o primeiro gráfico. A caixinha verde ali é a taxa de creche, apenas 10%. Atendimento em pré-escola é o roxinho ali, 57%, que deu uma média total de 27% dentre esses municípios com pobreza superior a 33,28%. Já naqueles 96 municípios com a intensidade de pobreza inferior a 9,4%, ou seja, que estão numa situação bem melhor, se identificou que tinha uma taxa de atendimento de creche em 34%, uma taxa de atendimento de pré-escola em 77%, que dava uma média de 49% na educação infantil como um todo, e eles, por coincidência ou não, se situavam entre aqueles 96 com essa pobreza menor que 9,4%. Então ali depois do terceiro gráfico é o gráfico do estado todo, mas começou a se construir essa correlação entre o atendimento, o atendimento deficitário, a primeira infância, a educação infantil e a questão da situação de miserabilidade, de pobreza. Aqui também outra correlação que se fez foi com o IDEB. Se identificou que quanto mais o município atendia a educação infantil, melhor era o seu desempenho na avaliação do IDEB, né? que é o índice que identifica o índice de desenvolvimento da educação básica. Muito obrigada. Então, assim, começando pelo primeiro aqui, que é o município que atende até 10% da população infantil, a média do IDEB dele foi de 4,3%. E no último lá, naqueles que atendem mais de 50% da população infantil, a média subiu para 5,7%. Ainda, por óbvio, não é uma média ideal, mas se vê, né, um índice de crescimento que que mantém assim, um critério bem proporcional, assim, bem coerente, né? Vai aumentando o atendimento da pré-escola, vai melhorando, da creche para a escola, vai melhorando a potencialidade dele no ensino fundamental, né? Aquilo que ele depois, quando ele vai ser avaliado pelo IDEB, né? Então, não passar toda essa relação com a questão de econômica, claro que isso aqui na verdade é um outro ponto de vista da mesma questão econômica, porque aquele aluno que melhor tem um desempenho melhor, por consequência, né, de regra, vai ter um desempenho melhor também na vida profissional e isso vai repercutir economicamente também de uma forma favorável. Entrar na análise
os nossos 2 municípios aqui, que a gente vai ver como é que está sendo feito o atendimento e o que se pretende, né, a partir daqui, buscar esse cronograma a partir de um pacto de intenções que a gente, né, estabeleceria a partir de agora, de forma que os municípios gerassem cada um por si o seu cronograma para irem implementando as vagas de forma a atender essas metas. Até 2016, como prevê a própria Constituição, atender 100% da pré-escola, e até 2020, como prevê o projeto de lei que estipula, que ainda não virou lei, né, mas está na Câmara dos Deputados, esse da nova Plano Nacional de Educação, o novo PNE, que ainda está em votação, ele prevê até 2020 que sejam providas 50% das vagas de creche. Né? Então, 50% das crianças de 0 a 3 anos têm vagas na creche. E 100% em 2016 têm vagas na pré-escola. Então, a primeira situação de Pedro Osório. A população infantil de Pedro Osório, esses são dados do censo de 2010 do IBGE. Então, de 0 a 3 anos, havia 348 crianças, sendo que apenas 12 estavam matriculadas em creches. E de 4 a 5 anos, 183 crianças, 95 matriculadas na pré-escola. O resultado, então, 336 crianças fora das creches e 88 crianças fora da pré-escola. A meta, então, para atendimento dessas metas que eu referi, seria a criação de 174 vagas em creches até 2020, que atenderia 50% da população com a respectiva idade, e criação de 88 vagas em pré-escola até 2016. Chama a atenção que esse levantamento do TCE foi feito em agosto de 2012. Já houve algumas alterações nos números, né, que agora depois vou dar a palavra para os prefeitos e para os secretários que quiserem falar. Essa aqui era a realidade de agosto de 2012. Mas, de qualquer forma, pelos dados que a secretária de Pedro Osório me passou, de Serrito eu não recebi, mas Pedro Osório me respondeu, ainda há um déficit, né? Se melhorou, mas ainda há um déficit a ser buscado. E o ideal é que haja uma programação para que isso seja implementado aos poucos, né? Cada ano implementa um número X, um comprometimento de um número X, para que em 2016 esteja com a obrigação cumprida. Em 2011, o montante do Fundeb, MDE, Ministério de Desenvolvimento da Educação, aplicado na educação infantil, foi de 0,14%. Então, de todo o recurso do Fundeb, apenas 0,14% foi para a educação infantil, dados do Tribunal de Contas. Se atendesse às metas do Plano Nacional de Educação, a Receita Municipal poderia ter um acréscimo estimado de 30,2%, que equivale a R$ 617.228. Então, esse dinheiro o município deixou de receber exatamente porque não estava atendendo 100% das metas do Plano Nacional de Educação. Então, mais um estímulo, não bastasse o estímulo daquela lei de 2012 que a gente referiu, que prevê um financiamento para a criação de novas vagas até o recebimento do recurso do Fundeb, esse aqui seria o retorno do Fundeb, acaso estivessem sendo atingidas todas as metas. Vou passar para Serrito. Em Serrito, a população infantil, então, em 2010, de 0 a 3 anos, chegava a 258 crianças, também 12 matriculados em creches. E de 4 a 5 anos, 158 crianças e 78 matriculados na pré-escola. O resultado, então, de 246 crianças fora da creche e 80 crianças fora da pré-escola. A meta para Serrito, então, é a criação de 129 vagas, que corresponde a 50% das vagas em creche, até 2020, e de 80 vagas em pré-escola até 2016. Em 2011, o montante do Fundeb que foi aplicado em educação infantil pelo município de Serrito foi 5,79%. Quando se atendesse às metas do Plano Nacional de Educação, a Receita Municipal poderia também ter um acréscimo de aproximadamente 19,17%, que corresponde a R$ 480.825. Então, também um dinheiro que deixou de girar, né, nos cofres da Prefeitura, exatamente porque não estava atendendo essas metas do Plano Nacional de Educação no que diz respeito à educação infantil. Então, antes de deixar a palavra à disposição, primeiro aos componentes da mesa, até para fazer o ponto a ponto, o que o Ministério Público pretende aqui é deixar esse desafio e deixar essa mensagem também para que ela seja difundida pelos que aqui estão, porque a gente, principalmente em tempos de
né, o nosso povo saindo para as ruas, tomando conta da sua cidadania, se unindo de modo a exigir seus direitos, a reclamar daquilo com que não concorda, aquele grito que estava tanto tempo preso na garganta. Esse é mais um dos pontos e pode ser uma pauta importante para que as pessoas tomem conhecimento do direito e do dever que têm. Porque ali em Cerrito, numa outra reunião sobre um outro assunto de educação, uma professora, acho que foi a professora Fernanda, que comentou comigo que havia uma outra dificuldade, que também não era só a oferta da vaga, mas a conscientização dessas famílias, dessas mães, de quanto isso era importante, que elas deveriam colocar o filho dela na creche, na pré-escola, de que às vezes não tinha esse interesse e essa persistência, às vezes começava, mas também não dava seguimento ao atendimento da pré-escola em razão dessa falha da família. Então, por isso a necessidade também de audiências públicas, de dentro desse projeto, como eu expliquei para vocês, é um projeto estadual, há a intenção de uma divulgação na mídia também, a nível estadual, de forma... isso eu ia pedir, muito obrigada. De forma a despertar esse interesse, a explicar para as pessoas da importância do desenvolvimento das crianças nessa faixa etária, de um desenvolvimento adequado, de um desenvolvimento profissional e que, como foi dito pela professora Rita, não pode ficar para depois. São nesses 3 anos que faltam para 2016 para a gente implementar essas metas, uma geração de pré-escola já se foi, né? Porque eles não vão ficar esperando as vagas, eles vão crescendo. E esse atendimento da educação infantil não pode, diferente de outros todas as etapas da educação, não pode ser dada em um outro momento. Ela tem que ser dada do 0 aos 5 anos, do 0 aos 6 anos incompletos. Então, o Ministério Público se coloca à disposição. Eu já passo desde logo a palavra para os prefeitos, não sei qual é que gostaria de falar primeiro, e depois à disposição, tá bem, à disposição de quem mais queira fazer uso da palavra. Então, boa tarde a todos. Saudar pela iniciativa, dessa audiência pública. Esse é o caminho que a gente sabe, como gestor público, da importância que é a educação. Então, o município do Cerrito é muito diferente de Pedro Osório, nós vivemos esses índices, que a senhora disse, né? O próprio IDH, né, do nosso município é baixo, nós temos problemas de recursos e não se faz educação se não tiver recursos. Essa é a grande verdade. Nós temos um dado em 2012, nós investimos, eu digo, não é gasto a educação, é investimento. Nós investimos no município do Cerrito 31,94%. A gente sabe a importância que é, vamos dizer, da creche, né, da educação infantil. Esses dados ali que vêm do tribunal, ele é um dado que é real, mas ao mesmo tempo, para nós receber, no caso do município do Cerrito, aqueles 480 mil reais, nós precisamos de um corpo técnico. Não adianta a gente ter a estrutura física se nós não tiver profissionais, né, em cada área, principalmente nessa área da infância, né, então isso aí tem um custo. Talvez esse investimento seja muito maior que esses 480 mil, não tem dúvida nenhuma, né, para a gente colocar todas aquelas crianças, né, na creche, né, e no pré-escola, o investimento seria muito maior que aquilo ali. E como nós, e aí eu digo assim, às vezes, esses dados realmente mostram o gráfico ali. Os municípios que têm melhores condições, eles têm como investir mais, vamos dizer, com recursos próprios. Nosso recurso próprio do Cerrito, vamos dizer, é 5%. Vamos dizer. Se a gente tivesse, vamos dizer, em termos do nosso orçamento, um recurso próprio do município, vamos dizer, 15%, 20%, que é que muitos municípios têm, a gente com certeza não é diferente dos outros municípios, qualquer gestor público quer fazer, fazer o melhor pela educação. Eu digo, se nós queremos mudar o nosso país, né, é através da educação. Mas eu digo o seguinte, não é só, não adianta a gente ter uma boa creche, né, se essa criança voltar para sua casa, se ela não tiver uma saúde pública, se não tiver um saneamento básico, é um conjunto, né? Quer dizer, no interior que nós enfrentamos, nós temos cinco escolas no interior. Então, nós temos um custo também, vamos dizer, em termos do transporte, né, vamos dizer, no caso da creche, a gente vai ter que criar, fazer.
que é alto, vamos dizer. Então a gente fica limitado a esses repasses do governo federal, e que muitas vezes tem todas essas áreas para nós fazermos. Agora, vamos dizer que em termos do pré-sal, esse recurso para a educação, tá, eu estou até favorável. Antes tinha uma outra ideia de vir para a educação, mas é bom que a gente diga para a comunidade que esse recurso do pré-sal, se a gente tiver uma esperança, ela vai levar no mínimo 6 a 8 anos para os municípios passarem a receber, certo? Do pré-sal. Então não é uma coisa imediata. Que bom que venham, tá? Né? Que vai ter outros gestores que possam realmente aplicar na educação. Acho excelente essa ideia. Mas não é uma coisa que muitas vezes a comunidade vem e diz assim, prefeito, agora vai ter dinheiro. Que bom que nós tivéssemos esse dinheiro. Gostaria muito de ter. Mas não vai ser para daqui 6 ou 8 anos. Mas nós temos que enfrentar, essa é a realidade. Nós temos 2016, né, doutor? E temos essa meta que nós temos que buscar. O prefeito Sebinho, que é o nosso presidente aí da Zona Sul, o Paulo, sou vice-presidente, nós temos uma pauta, né, que temos agora a levar junto ao governo federal a semana que vem, e uma dessas pautas, né, é esse problema da educação, né, vamos dizer, que é da onde vai vir os recursos, né, da educação infantil. Né, vamos dizer, esse é um da pauta, como o próprio, eu estou vendo aqui conselheiros tutelares, né, vamos dizer, que fazem um trabalho que é importante nesse segmento, que também, né, vamos dizer, a lei que criou, passou para os municípios, só que o governo federal não diz de onde vai vir esses recursos. Né? Então isso é uma pauta também que nós vamos levar junto ao governo federal. Né? Então essa é uma função de nós gestores, né, doutor? Então nós temos essa preocupação e temos essa consciência, né, vamos dizer, realmente da importância que hoje é uma lei que tem que ser cumprida, que nós temos que, né, trilhar, e com certeza nós temos que chegar a 2016, né, vamos dizer, com essa meta cumprida. Tá? Então, o que depender, entendeu? Tá? E aí entra a Câmara de Vereadores, que tem importância, dizer, né? toda a sociedade, né, então, acho que mais audiência nós temos que levar. Quer dizer, os pais têm que ter também essa consciência da importância, né? Não adianta só o poder público, né, abrir a vaga lá se a família, né, não tivesse a consciência de levar o seu filho à creche, né? Então, seria essa a minha manifestação, dizer, como a senhora sabe, a gente sempre, como gestor público, tem que procurar fazer o melhor, que é pelo todo, pela comunidade, e não vai ser diferente nessa área assim. A gente é parceiro aí, né? Acho que esse trabalho conjunto que a gente tem que fazer junto, promotoria pública, prefeito, Assembleia, a Câmara de Vereadores e a comunidade em si. Então a gente está aí à disposição, tá, doutor? E agradeço a oportunidade. Saudação especial, doutora Luana. Parabenizar o Ministério Público por essa iniciativa, né, de trazer à sociedade de Pedro Osório um assunto de extrema importância, né, na vida de cada um de nós. O município de Pedro Osório hoje investiu nesses últimos 4 anos em torno de 29% do seu orçamento em educação. E certamente, doutora Luana, o município de Pedro Osório é totalmente diferente do município do Cerrito, onde nós temos aqui 95% da população urbana. Em contrapartida, o município de Cerrito, acho que tem 40% da população de Pedro Osório a mais em termos de cidade urbana. Né? E isso traz uma demanda mais eminente para os entes públicos. Com certeza nós vamos atingir esses índices, né? Não sei se vai ser em 2016, 2017, enfim, mas nós vamos ter que atingir para o bem da educação. E eu não vejo nem assim, quero colocar, Flavinho, infelizmente esse lugar de último município do Rio Grande do Sul, Pedro Osório ocupou ele. Né? Nós, quando assumimos o município em 2009, o nosso IDEB, doutora Luana, era 2,4, o pior IDEB do país. Pode buscar nos dados, o pior IDEB do país estava em Pedro Osório. E certamente, pelo que a gente coloca de investimento na educação, foi mudando esses números. Como também o IDH de Pedro Osório era um dos piores do país. O Índice de Desenvolvimento Humano era um dos piores do país e o IDEB era um dos piores do país também. O pior, 2,4 ou 2,2. E com o trabalho de investimento na educação, né, esses números eles vieram mudando. Hoje nós estamos com em torno de 5,2 no IDEB. Eu conversava com a diretora Iara com relação
a nossa pré-escola, a nossa creche, tem ali o Castelinho do Saber. Nós temos hoje com 143 matrículas, é isso, diretoriado? 143 crianças frequentando. Frequentando. Dessas 143 tinha 20 matrículas de 3 anos, é isso? E apenas 12 frequentando. Na creche, né, que até os 3 anos e 11 meses, nós temos uma matrícula de 21 crianças que foram à escola buscar e se matricularam, e todos que foram à escola fizeram sua matrícula, né, porque nós temos vaga. E dessas 21 crianças que era a pretensão inicial de que ficassem em turno integral, nós temos 8 crianças que frequentam, mas está toda a infraestrutura lá à disposição deles, né? Uma outra situação também de creche, são mais 20 crianças em que as famílias optam só por parcial, não querem o dia inteiro. Então se forma uma outra turma, né, com até 3 anos e 11 meses, em que as famílias não querem o dia inteiro, elas optam pelo turno que elas escolheram, e foi da 1 às 5 horas, e estão lá, 20 crianças frequentando. E esses outros 21, que era a pretensão o dia inteiro, 8 frequentam. Bem, então, com o trabalho que se fez na educação ao longo desses últimos anos, né, nós tivemos uma evolução do nosso IDEB, enfim, a construção da nossa creche, né, foi importante para esse segmento, que nos dá uma estrutura hoje no município. Mas como o prefeito Flavinho muito bem colocou aqui, aí por isso que é importante o Ministério Público estar junto com o Poder Público. Na verdade é no município que as coisas acontecem. E eu hoje vejo com tristeza, doutora Luana, prefeitos chegando em Brasília, lá no Ministério da Educação, e dizendo lá para o Thiago, que é uma pessoa conhecida, nós estamos dentro do Ministério, muito obrigado, Thiago, não quero a creche. Enquanto estiver nessa situação, não quero, muito obrigado. Porque nós não temos depois como manter aquele recurso que a senhora colocou ali, que o município deixou de receber, ele é 40% daquilo que nós temos de despesa. Ele não consegue pagar, ele não consegue cumprir, né, o atendimento integral, e é isso que nós estamos buscando junto ao governo federal e ao governo do estado. Isso é uma coisa que vem se prolongando há muito tempo. É vontade do governo fazer, é vontade. Mas eu não vejo como, nesse curto espaço de tempo que falta, a gente conseguir cumprir essas metas, mas tem que ter certamente uma exigência para a gente cumprir o maior possível dessa meta. Eu vejo com pesar chegar lá em Brasília e ver as pessoas agradecer. Muito obrigado, não quero a creche. Não tem como manter. E nós vimos aqui em Pedro Osório isso acontecer. Porque quando se tem um município que tu está num limite, né, eu não estou aqui fazendo nenhuma choradeira, como a doutora Luana costuma me dizer para mim, mas quando tem um município que tu tem 51% comprometido com o pessoal e tu não consegue sair disso, né? E que, na verdade, eu tenho vários vereadores aqui, Pedro Osório vive de 85% do orçamento é repasse federal e repasse estadual, ICM e FPM. 85% do orçamento do município depende disso. Não tem arrecadação própria. Se nós temos um município que tem 51% de despesa com o pessoal, 17% com saúde, 28% com educação, 6% para a Câmara de Vereadores, nós não temos, aliás, para a Câmara de Vereadores não é despesa, é um orçamento próprio dela, mas é 6%, 50% de pessoal, 56%, 28%, 29% de educação, 17%, 18% com saúde, acabou o orçamento do município, 0 para investimento. Isso que a gente está colocando aqui, nós estamos levados junto à FAMUR, CNM, fazer o quê? Né? E a gente vem lutando, vem tentando implementar as políticas públicas de educação e de saúde com muita dificuldade. No mesmo caso é o SF. É um belíssimo programa. Custa 25, 26 mil reais por equipe e é repassado 9. E aí o restante tem que vir do município. Então, certamente, doutor Luana, com a ação do poder público, com a conscientização das pessoas, né, aquilo que a senhora colocou aqui é importantíssimo. Eu acho que nós tínhamos que amanhã depois fazer um trabalho desse, uma audiência dessa, dentro de uma pré-escola. Chamar os pais para estar lá, para eles terem consciência e serem mais multiplicadores dessa ideia. Né? Que, quando a senhora estava falando e apresentando esses números, certamente, né, certamente se mudou o IDEB de Pedro Osório pela educação infantil. Não tem a menor dúvida disso. Se mudou o IDEB de Pedro Osório pelo acesso às pessoas menos carentes. 10% da população de Pedro Osório é Bolsa Família. 10% da população são beneficiários do Bolsa Família. Então, se dá o grau de pobreza que tem a cidade. Né? Hoje se tem um crescimento melhor na educação através de poder dar acesso. Tem pessoas que têm um ProUni, mas não tinham como estudar numa faculdade em Pelotas. Hoje eles têm essa condição mais facilitada. Né?
Mas todo investimento que se fizer em educação ele é pouco, não tem a menor dúvida disso. A senhora pode contar assim, o município de Pedras Osório sempre tem sido parceiro, assim como o Ministério Público tem sido parceiro compreensível, que nos instiga a fazer as políticas públicas, mas a gente tem uma dificuldade que é de um município extremamente pobre. Pobre, a gente não tem recursos, que às vezes eu fico pensando, como é que nós vamos fazer? E mais uma vez eu digo, doutora, não é choro, é realidade. Né? As pessoas que saem, tem pessoas envolvidas na educação aqui, que saem e vão em outros municípios, eu estou falando para o Pedro Osório, né? Chegam lá, esse prefeito, pelo amor de Deus, a estrutura que nós temos no nosso município, não temos como nós tocar. Se chega na Secretaria de Educação, tu tens uma secretária adjunta, tu tem um orientador pedagógico, tu tem um coordenador pedagógico, tu tem... Aqui nós não conseguimos montar uma equipe por falta de recurso financeiro. Então, e tenho certeza que seria muito diferente. As pessoas que estão envolvidas na educação em Pedro Osório são pessoas que adoram a educação. Né? A mesma coisa é a situação da saúde, onde a gente tem grandes dificuldades, mas a pauta é a educação. Então eu quero, em nome de Pedro Osório, me colocar à sua disposição, pedir assim, a parceria do Ministério Público para que a gente consiga chegar. Né? Eu dizia para a senhora aqui aquela hora informalmente, nós estamos com a pauta que foi a Zona Sul que levantou, que é com relação ao Conselho Tutelar. Faço minhas palavras para o Flavinho, um trabalho excepcional, fantástico, mas zero para o município. Né? Assume 5 conselheiros, dá a locomoção, coloca a secretária, bota toda a estrutura do município, quanto é que tu nada. Aí tu vai lá, PSF, enfim, tem uma série de coisas que a gente vem tendo, então é muito difícil isso. Eu tenho procurado, dentro das minhas limitações, que são muitas, né, tentar conscientizar as pessoas, os poderes de Pedro Osório, porque a gente acha um meio de poder ter melhores dias para a sociedade. Para nós temos dias bons. Eu só vejo uma maneira, doutora Luana, assim, a permanente cobrança do Ministério Público, a permanente compreensão do Ministério Público, mas a conscientização dos gestores públicos, das pessoas que fazem política na sociedade de Pedro Osório. Política, eu digo, não estou falando política social, né? Seja ela no CRAS, seja ela na educação, seja ela na saúde, enfim, isso é uma coisa que a gente tem que procurar com que as pessoas tenham essa consciência. Nós estamos numa cidade extremamente pobre, com todos os limites do município em termos de investimento, no máximo, volto a dizer, a capacidade de investimento de Pedro Osório ela é zero. Então, se nós não tivermos uma arrecadação própria melhorada no município de Pedro Osório, nós vamos ter dificuldades. E aquilo que a senhora colocou ali, a manutenção, certamente o governo federal lhe dá um recurso para os 18 meses. Lhe dá para custeio. Mas o problema é tu custear depois esse programa. É tu conseguir manter. Então nós temos que ter, acima de tudo, né? E eu coloco, se eu vivo o dia a dia com o prefeito Flavinho, e às vezes eu brinco com ele em alguns lugares, se eu não tiver, pode representar Serrito, aliás, representar Pedro Osório, tem uma procuração minha para fazer isso pela confiança que tem, e a gente sabe da seriedade que ele trata os temas da gestão pública. Então nós temos que ter muito auxílio seu, muito auxílio do Ministério Público para nós podermos sensibilizar todas as autoridades de Pedro Osório, do Estado e do país, para que a gente realmente tenha efetivado essas políticas. Né? Eu sofri na carne isso quando assumimos aqui com 2.2 ou 2.4 de IDEB. Fez com que nós tivéssemos prioridade das prioridades da educação pelo governo federal. Foi a questão da creche que nós tivemos a coragem. Né? Tinha gente que dizia, Pedro Osório, doutor Luana, para que esse elefante branco aí? Não sei para que ele está construindo isso. Estão construindo para dar dias melhores da educação para as crianças da cidade, né, para poder ter essa coisa que aconteceu. E eu estava imaginando o que a senhora dizia, né? É através do ensino lá da pré-escola, da creche, que vai realmente a gente formar cidadãos e que vão ter, nós teremos uma outra sociedade, não tem a menor dúvida disso. Então eu quero mais uma vez me colocar à sua disposição, né? Pedir à Câmara de Vereadores que seja uma parceira do município, que se intere dos dados que tem com relação aos índices que o município está, para a gente poder ver o que podemos fazer, principalmente pelas crianças, e que, se Deus quiser, se tiver, isso e amanhã depois tiver que ter uma outra creche em Pedro Osório, né, com certeza nós traremos para poder atender essa demanda que ainda resta, né, mas a senhora pode ter certeza, os dados de Pedro Osório eles evoluíram muito nos últimos 3 anos em termos de pré-escola. Muito obrigado, né, e mais uma vez parabéns pela sua iniciativa, né, e que tem sempre lutado, né, através das políticas públicas, principalmente as políticas sociais e da educação e saúde no município de Pedro Osório.
Já falaram todas as colocações, mas em especial a comprovação da sua perfeita integração, da compreensão que você tem tido exatamente com essas dificuldades que tanto o Flavinho como o Serginho colocaram. E sobremaneira o município de Cerrito, por a estrutura agrária de minifundo, faz com que nós tenhamos 5 escolas. Então isso aí dificulta porque não só a dependência do corpo técnico, como a dependência do transporte escolar. O município tem mais de 500 quilômetros de estrada, toda ela sem pavimentação e toda ela às expensas do poder público municipal. Lá nós temos hoje 3 quilômetros de estrada, que é às expensas do poder público estadual. Então, o município carrega uma dificuldade extremamente enorme. Mas, mesmo assim, a boa vontade das pessoas, eu posso lhes dizer que a cobrança prudente e comedida que a senhora faz, mas muito mais que essa, eu posso lhe dizer que o trabalho da direção das nossas escolas é quase que um aliciamento em termos de educação infantil. Elas são persistentes, buscam as crianças quase nas casas, em virtude de ver as dificuldades que cercam certas famílias. Então nós temos umas diretoras lá que essas sim vivem cobrando secretário. Essas cobram bastante de secretário. E, inclusive, muito antes já cobram o transporte. A primeira coisa é a busca da criança. E veja, como disse o prefeito Serginho, o prefeito Flavinho, é uma despesa que o município faz antes, para tentar se cadastrar para receber depois. Nós estamos transportando agora crianças da creche, da pré-escola, estamos nos cadastrando para o ano que vem começar a receber algum recurso. Estamos onerando o município agora sem ter, como onerar, em atendimento à cobrança das nossas diretoras, que são aguerridas e cobram mesmo, não é? E que quem está vivendo dificuldade no serviço hoje é o secretário. Mas eu quero lhe cumprimentar pela iniciativa e pela compreensão e tolerância que você também tem tido, comprovando a sua perfeita integração e conhecimento das dificuldades que Pedro Osório e Cerrito vivem. Muito obrigado. Eu só queria fazer mais um registro, me perdoe ter passado. Eu não sei quantos mil quilômetros a Prefeitura do Cerrito faz por dia com o transporte escolar. Pedro Osório faz em torno de 2.000 quilômetros por dia. Né? E essa condição que se deu aqui do transporte escolar urbano, né? Hoje eu conversava com a pessoa agora antes de chegar aqui na reunião e dizia, o aluno que anda a pé dentro de Pedro Osório é aquilo que quer, 2 quadras com os ônibus. E que é bom, isso incentiva, a pessoa vai, isso mudou uma realidade também da educação integral. Mudou essa coisa. Então, são 2.000 quilômetros por dia. Quando eu ouço o prefeito de Piratininho, de Canguçu, dizer que ando 9.000 quilômetros por dia, eu fico a 9.000 quilômetros por dia. Pedro Osório é 2.000 quilômetros por dia. Agora é 2.000 quilômetros por dia. E Cerrito já de fazer acima de 2.500. Uma coisa 2.500 por dia. Estúpida. Então, não é fácil. Por dia. Tá bem. Doutora Lumena, quero cumprimentar em seu nome, cumprimentar a todos os presentes, mas assim, em nome da Câmara de Vereadores de Cerrito, presidente João Inácio, nos congratularmos com o Ministério Público pela parceria e a iniciativa desse tema tão importante e quero nos congratular especialmente com aquelas pessoas que vieram aqui da comunidade participar desse evento, porque nós, tanto vereadores como diretoras das nossas escolas, isso nós participamos como dever de ofício, com alegria, com satisfação, mas esse é o nosso dever, assim como o Ministério Público. Então, especialmente nossos cumprimentos são aqueles cidadãos que vieram aqui hoje participar desse evento como cidadão, se apoderando da nossa Constituição Cidadã de 88. E o que nos falta, e isso é muito importante, essa parceria com todas as instituições, seja Poder Executivo, Legislativo, Ministério Público, essa conscientização desse direito, do que está estabelecido nas leis, e especialmente na Constituição. Não adianta nada o Poder Público e o Ministério Público cobrar e a Prefeitura colocar à disposição se não for utilizado. Se não tiver essa consciência da importância do pai de família, que se o filho dele estiver na creche, estiver na pré-escola, ele vai ser um cidadão com uma vida mais satisfatória, uma vida de melhor qualidade. Então esse processo é dever de cada um de nós, muito mais de nós que somos eleitos ou assumimos uma função nesse contexto,
Mas esse dever nosso, como diretor de escola ou como cidadão, é também contagiar o nosso amigo, o nosso vizinho, a todos, da importância desse fato. Então, doutora Luana, nós temos alegria aqui de participar desse evento como filho de professora, professor e admirador da educação, consciente de que pela educação é que a gente chega aonde tem vontade e aonde os nossos pais querem que nós chegamos. Nós sempre estaremos à disposição para ser parceiro e sempre estaremos presentes e buscando essa conscientização. Parabéns a todos que vieram, muito obrigado e parabéns ao Ministério Público. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra para contribuir ou para fazer um questionamento? Não? Com certeza? Bom, então já nos encaminhando para o encerramento desse ato, eu gostaria de dizer que, claro, que o ideal seria que a gente tivesse tido uma participação mais massiva da comunidade, né, dos representantes da nossa sociedade, não só dos representantes dos poderes constituídos e dos órgãos aqui, do tutelar, representado, né, do legislativo, mas que as famílias viessem aqui. Porque, como eu disse, se fosse só para tratar do que ao final vai ser tratado também, que é a proposta desse cronograma, desse planejamento, para que não chegue lá em 2016 e eu bata lá na porta das prefeituras e diga, tá, e as vagas para pré-escola, 100%, tá aqui a lei. Então, para que lá, e aí os prefeitos vão dizer, não, mas um passo de mágica, doutor Gino, não tem como criar vaga, assim, vaga depende de estrutura física, de estrutura de pessoal, de toda uma previsão de orçamento, não consigo criar de uma hora para outra. Então, é importante que a gente faça isso com planejamento, com antecedência, para que não se faça coisa de uma forma atabalhoada, mal feita, né, e de uma forma organizada. Então, essa é a primeira intenção. Mas se fosse só isso, a gente faria essa mesma reunião lá dentro do meu gabinete e nós poderíamos, a partir daí, prever uns prazos e para a apresentação desse cronograma, dessa proposta por parte dos municípios. A ideia de uma audiência pública é exatamente essa de trazer o assunto à pauta, né, de trazer, de esclarecer a comunidade, as pessoas envolvidas com a educação, mais especificamente nesse caso com a educação infantil, da importância desse assunto, de como ele está enfrentado na lei, né, o que está previsto na nossa Constituição e na nossa legislação a respeito disso, quais são os prazos, quais são as obrigações e qual a importância desse tema, né. Então, assim, claro que fica prejudicado esse outro lado de divulgação, né, do tema, de colocação desse tema em debate, de colocação na pauta, quem sabe até na pauta dos protestos de rua. Mas, como eu disse ao início, eu espero e conto com a colaboração de vocês como difusores, como propagadores dessa boa informação e como parceiros na luta em prol da educação infantil, num atendimento adequado, num atendimento integral na educação infantil, tanto na creche quanto na pré-escola, para que a gente possa, né, em 2016, depois lá em 2020, que eu não sei se os prefeitos vão ser os meus, mas eu provavelmente continue aqui. Certamente nós vamos estar. A senhora ainda pode continuar aqui no Ministério Público, nós não vamos estar lá. Às vezes eu não estou na cabeça, mas estão nos bastidores. 2021, né? sim. Então, eu vou ser quem vai cobrar essa obrigação quando chegar o prazo final, o prazo, né, letal para ela. Então, é importante que a gente comece a discutir e se planejar antecipadamente para que torne essa meta possível e que a gente possa, com orgulho, né, proclamar isso, que o Ministério Público, em parceria com os municípios, em parceria com o Tribunal de Contas, todos elegendo esse assunto como prioritário, conseguiram, né, ter êxito nessa atuação nesse projeto que, como eu disse para vocês, essa seria a quarta etapa e a mais importante das etapas, porque antes foi mais de levantamento de dados. Aliás, antes de encerrar, vocês receberam os relatórios? Porque receberam, mas eu quero saber se, como eu pretendo assim, que a gente em 30 dias se reúna novamente lá na promotoria, aí sim, uma reunião só com os gestores, para que se discuta esse cronograma que eu quero que vocês me apresentem. Vocês têm os relatórios do Tribunal de Contas, porque eles foram entregues, mas se precisar de uma segunda via, é possível, vai ficar à disposição na promotoria, tá? Então, eu
publicamente aqui fica esse nosso compromisso de que em 30 dias nós vamos nos reunir novamente, e aí eu já peço que nesse compromisso os municípios apresentem algo viável, né, para, com base nesses dados aqui, se atender, se não 100%, o mais próximo disso, dessa obrigação que a emenda constitucional 59 de 2009 previu em relação à pré-escola e também em relação à creche, a questão prevista nas metas do Plano Nacional de Educação. Ok? Eu agradeço sinceramente a presença de todos que se dispuseram a comparecer a essa audiência pública, que prestaram atenção, colaboraram. Agradeço e peço mais uma vez, né, que sigam nossos parceiros e sigam defendendo a educação e não tratando a educação infantil como uma subeducação, como um local onde se coloca as crianças para os pais poderem trabalhar ou fazer outras atividades. Não, ela tem uma importância, sim, ela tem que ser focada na importância que ela tem para o desenvolvimento da criança e do ser humano. Muito obrigada.